Uhul! Fala aí, meus amigos. Gente, hoje é um dia muito legal aqui porque chegou muitas plantas aí, muitas novidades. E no meio dessas novidades aqui, tem plantas que nós não conhecemos. Então a planta veio, o produtor não sabe a identificação, né? E aí surge uma dificuldade que é muito comum em quem cultiva cactos suculentos. Porque como vocês podem ver, ó, tem muitos tipos. Aí tem aquelas que gostam de sol, aquelas que gostam de meia sombra, aquelas que gostam de sol, só que se você colocar no sol pleno, ela queima com uma certa facilidade. Tem umas que são mais resistentes à água, outras são menos resistentes. Então, como que nós aqui da Gardens fazemos quando chega uma planta nova que a gente nunca viu? Não sei identificação, não sei muito bem que espécie que é aquela ali. Como que eu faço para saber? É de sol ou é de sombra? Gosta de muita água ou de pouca água? Tem como, tá? A gente saber. Tem alguns indícios aí que nos dão para saber se ela se enquadra aí em cada ambiente, e nesse vídeo eu vou revelar para vocês como nós chegamos a essa conclusão aqui, tá bom? Então se você tem dificuldade com isso, né, principalmente quem está começando tem muita dificuldade, e até quem já cultiva há algum tempo, às vezes ainda não tem tanta certeza, será que eu posso colocar no sol, será que eu não posso? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês no detalhe como nós fazemos aqui, tá bom? Então bora! Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é de graça, não custa nada, é só apertar o joinha aí. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo, né, gente? Bora ver essas coisas lindas aí. Meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, então vai ser conteúdo direto ao ponto, tá, gente? Olha só essas cores, que maravilha. E a primeira coisa que vocês têm que saber é que a maioria esmagadora das suculentas são plantas que gostam de bastante sol, tá? No mínimo de 4 a 6 horas de sol por dia. Então, a maioria esmagadora das espécies, eu diria aí que uns 95%, são plantas que gostam de bastante sol. E a maneira mais simples de você identificar uma suculenta que gosta de sol é através da pruína, tá? Então, para quem não sabe, ó, o que é a pruína? Tá vendo essa planta aqui branquinha, bem bonita? Vocês estão vendo que tem umas manchinhas nela? Aquilo ali é a pruína. E qual é a função da pruína? É justamente proteger a planta do sol. Tá? Falando assim de um grosso modo. Funciona como um protetor solar. Então, você encontra isso daqui em outros tipos de plantas também, frutas, como por exemplo, a uva. Tá? Se você colocar o seu dedão ali na uva, vai ficar a marca da sua digital. Então, suculentas com pruína, pode ter certeza que essa planta gosta de bastante luminosidade, tá? Outro indício também de plantas que gostam de sol, suculentas coloridas. A maioria esmagadora das suculentas coloridas gostam de bastante sol, tá? Olha que lindo. Inclusive elas têm essas cores aqui devido ao estresse, tá? Estresse hídrico e também pela quantidade de sol que ela recebe, elas costumam ficar bem coloridas. Mas essa não é uma regra geral, então bem cuidado, tá? Existem plantas de meia sombra, algumas favórticas, que têm cores também. Mas isso é devido porque elas ou são variegatas, ou alguma nuance assim. Mas a maioria das suculentas coloridas, principalmente com pruína, são plantas que gostam de bastante sol, pessoal. Olha essa daqui bem branquinha, ó. Rica em pruína, pontinha colorida, ó, azulzinha. Pode ver, ó, meio uma cor de vinho aqui. Esse sempre vivo aqui, ó, que tem um vinhozinho na ponta ali, um vermelhinho na ponta. Essa Echeveria querência, que é meio verdinha, mas é rosadinha na ponta, tem pruína. Então, suculentas coloridas, na sua grande maioria, tá? Existem algumas exceções, mas são bem poucas. São plantas de sol. Então, assim, ó, recebeu uma suculenta. Ela é colorida, né? Tipo, é rosa, é branca, é avermelhada. Pode ter certeza que essa planta gosta de sol. Então, o oposto vale para suculentas de meia sombra. Uma maneira simples de você identificar uma suculenta de meia sombra são suculentas verdes, como por exemplo o caso dessa Haworth aloe aqui, ó. Pode ver, ela não tem pruína, tá? E ela é verde. Então, ó, a folha dela, se você passar o dedo, não vai manchar. Ela tem essa coloração mais escura. Tem também o colar de pérolas, ó, que é uma planta de característica de meia sombra, tá? Ah, e detalhe. Quando a gente fala suculenta de sombra, não quer dizer que ela vai ficar lá dentro do seu quarto. Não, muito pelo contrário. Ela precisa de pelo menos uma luminosidade. Sabe aquela luz da janela ali que entra na sala? No mínimo isso, tá, gente? O que ela não gosta é de um solzão direto ali, a meio-dia, que senão ela pode queimar.
mas assim, tem que ter uma luminosidade, só que um solzinho filtrado, a famosa meia sombra, ela fica bem resistente. Então, se a suculenta é verde, né, ela é um indício aí que ela já é de meia sombra. Porém, no entanto, existem muitas suculentas verdes que gostam de sol. Calma que a gente vai conseguir identificar. Vamos pegar o caso aqui, ó, dessa Cederveria letizia. Ela é verde, correto? Então, se uma pessoa está iniciando, ela pode confundir com essa dica. Ah, é verde, então não gosta de sol. Como que eu faço para identificar que uma suculenta verde gosta de sol? Geralmente, as suas bordas vai ter algum tipo de cor. Tá vendo, ó, que essa daqui ela tá começando a avermelhar a borda, ó. Então, se ela começa a pegar pigmentação ou tem pruína, mesmo sendo verde, é um indício muito grande que essa suculenta gosta de sol, tá? Vou dar outros exemplos. Aqui nós temos também uma Cederveria Holly, uma planta verde, só que olha só a sua borda com essa pigmentação maravilhosa, tá? Então é um indício que ela gosta de sol. Aqui eu tenho mais um exemplo, uma Echeveria pálida. Ó, ela é verde, só que é um verde mais clarinho, né? Geralmente as suculentas dessa cor são de sol mesmo. Só que olha só a sua borda. Tá vendo que tem um tom alaranjado? Ó? Olha só. Então é um indício, né? Como eu falei, tudo que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, é um tipo assim, um indício que eu sigo, tá? Hoje em dia, quando eu bato o olho na suculenta, eu meio que já sei que espécie que é aquela. Pelo menos a família, né? Ou o gênero. Eu já sei se é uma Echeveria, eu já sei se é um cedo. Eu já, por algumas características, eu meio que já consigo identificar. Então, assim, existem nuances, tá? Mas essa é uma dica muito boa. Tem essa daqui também, ó, que é a Pit Pride, que aliás é bem parecida com a pálida. Mesma coisa, ó, a borda dela já começa a ter uma cor porque tá no sol e ela já começa a se estressar. Então, se a suculenta é verde e não pega cor, ou pelo contrário, se você coloca ela no sol e ela começa a ficar meio marrom, ela começa a se fechar muito, é o indício de que aquela sombra de que aquela suculenta é de meia sombra, como é o caso das Savortias, por exemplo, tá? Existem também algumas suculentas que são híbridas, podemos dizer assim, no sentido de luminosidade, como é o caso da famosa Jade, a Crassula ovata, tá? A maioria esmagadora das pessoas que cultivam suculentas, se ainda não tem uma Jade, é só questão de tempo você vai ter uma, né? Porque é uma planta comum, muito fácil cultivo e tudo mais. E essa planta aqui, ela vai bem tanto na meia sombra quanto no sol. Só que no sol, pessoal, não dá para comparar, ó. Ela fica com essas bordinhas vermelhas, tá vendo? Ela fica bem compacta, bem bonita. Eu tenho várias aqui para mostrar para vocês. Crassula ovata, a Jade, e ela resiste muito bem também a meia sombra, tá? E ela é uma planta que ela não vai tipo estiolar a meia sombra, só que ela vai ficar um verde um pouco mais escuro. Eu tenho um exemplo aqui. Ó, essa daqui, por exemplo, ela ficou uns dias ali na nossa estufa, ela tá um pouquinho a meia sombra. Repare que a folha dela fica um verde mais escuro e ela não fica tão estressada. Porém, ela resiste nos dois ambientes. No sol pleno ela vai muito bem e a meia sombra ela também vai bem. Mas eu particularmente gosto de cultivar no sol, tá? Solzão. Chegou um momento aqui do vídeo agora que eu quero dar uma ênfase aqui importante para vocês. Tudo isso que eu tô falando é para você colocar a suculenta na melhor situação para ela, simulando um habitat natural, vamos dizer assim. Então, assim, para ela ficar na sua plenitude, você deve fazer esse tipo de cuidado. Mas isso não quer dizer que se eu pegar uma planta que gosta de sol pleno e colocar ela na meia sombra, não quer dizer que ela vai morrer ali. Só que ela vai ficar sem cor, ela vai ficar mais fraquinha, ela pode até sobreviver durante um bom tempo. Só que ela não vai ficar bonitona, igual quando você foi lá no Garden, na floricultura e comprou. Então isso é muito importante de você saber. O mesmo vale para de meia sombra. Se você colocar ela no sol pleno, não quer dizer que ela vai morrer. Eu já cultivei plantas como Hawortias no sol e ela sobreviveu durante muito tempo. Só que ela ficava bem fechada, amarronzada e ela não ficava naquela plenitude e tudo mais. Então, assim, você tem que entender essas nuances. Na verdade, você vai pegar isso ao longo do cultivo. Quem cultiva mais tempo aí, já é mais experiente, entende muito bem do que eu estou falando, tá? Só quero dar essa ênfase para vocês, porque talvez você esteja me escutando e falando, ah, mas eu tenho aquela suculenta ali dentro de casa e ela tá bonita. Mas eu sei que não tá, pessoal. Tem chance de pegar fungo, porque ela vai ficar fraca. Se encosta, a folha cai. Sabe o dedo de moça? O rabo de burro, né? Que é aquela bolinha verde, bonitinha. Pode reparar que ela é um verde mais claro.
E geralmente quem tem essa planta cultiva assim no abrigo, ali na área, pendurada em algum lugar em casa. Se o seu, você encosta a mão nele e a folha cai com muita facilidade, é um grande indício de que a luminosidade ali não está sendo tão suficiente. Então, ó, fica esperto, gente, vai dar certo. Olha que lindas as florzinhas dessa euphorbia, gente. Maravilhosas. Uma pergunta que já me fizeram várias vezes também, e é muito comum ocorrer esse tipo de problema com os cultivadores de suculenta. Entendi, Gustavo. Comprei uma suculenta, ela é suculenta de sol, porque ela é colorida. Igual esse Sedum Firestorm aqui, ó, vermelhão, laranjão, lindo. Coloquei ele no sol e ele queimou. Se ele é de sol pleno, então por que ele queimou? Não era para ele aguentar? Na verdade, pessoal, vou dar um exemplo para vocês, ó. Imagina que você trabalha no escritório, fica no ar-condicionado o ano todo. Fim de ano, você vai para a praia e toma sol lá na praia, sem protetor, sem nada. O que vai acontecer com a sua pele? Vai dar bolha na sua pele, você vai queimar, vai sofrer queimaduras. As plantas acontece o mesmo processo. Então, às vezes, você vai lá na floricultura e a floricultura tem um negócio que se chama estufa. Um sombrite, uma proteção. Então, por mais que seja muito claro lá dentro, esse sol é filtrado. Aí você vai tirar a planta desse ambiente que ela está ali acostumada e vai jogar nesse solzão direto aqui. Então tem uma grande chance dela queimar, mesmo sendo planta de sol pleno. Então você tem que fazer uma adaptação. Tá, gente? Então começa a colocar a planta no sol da manhã, na outra semana você vai aumentando, e vai testando e vai sentindo. Se a planta não queimar a folha não ficar muito enrugada, é um sinal que ela está se adaptando. Uma dica para vocês é pegar um pedacinho de sombrite e colocar por cima do vaso. Tipo assim, ó, não tem estufa, não tem um cantinho para colocar, tem que ser no meio do quintal. Corta um pedacinho de sombrite, nos horários mais quentes você joga por cima do vaso. Depois você tira. Se hoje está sol, mas não está uma temperatura tão quente, porque choveu, está um ventinho, deixa ser um sombrite e vai testando. Vai chegar uma hora que ela vai se adaptar. Essas minhas aqui, por exemplo, ó, tá no solzão, tô gravando esse vídeo agora, não é nem 2 horas da tarde. Tá um vento aqui, mas tá um sol de lascar. E elas estão aí, ó. De vez em quando faz uma semana de chuva assim, depois eu coloco uma proteção por cima, mas em geral, elas ficam no sol pleno. E olha só o naipe que fica isso, gente. Fica muito estressado, ficam muito coloridas e muito bonitas. Então essa questão da adaptação é uma parte bem importante, porque tem gente que erra. A pessoa vê que aquela planta queimou e o que ela faz? Ela leva para dentro de casa. E ela tira de um erro para cometer o outro. Já aconteceu isso com você? Deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber. Porque comigo no começo já aconteceu muito. Queria muito ter visto um vídeo como esse aqui quando eu estava começando, viu? Tenho certeza que eu teria economizado muito dinheiro, porque eu aprendi meio que na raça. Agora vamos falar na questão da água, né? Você ganhou uma suculenta, recebeu uma suculenta. E assim, o que a turma costuma falar? Ah, você deve regar uma vez na semana, né? Ou você deve regar sempre que a terra estiver seca. Essa é a dica que a gente dá aqui, tá? Mas vamos supor que eu nunca recebi aquela suculenta. Ela dá uma impressão de ser meio sensível. Então eu falo assim, ó, essa daqui eu vou ficar bem de olho nela em questão de rega. Não vou deixar na chuva, pelo menos agora nesse começo, porque eu quero sentir. E quais são essas plantas que dão a impressão que precisam de pouca água, né? Ou são mais sensíveis, que vão pegar fungo, alguma coisa, e as que precisam de mais água? Eu tenho alguns indícios aqui, eu vou compartilhar com vocês. Só lembrando que não é uma regra, tá, pessoal? Simplesmente indícios, é assim que a gente faz aqui. Essa coisa linda aqui, ó, o Pachyphyton ovífero, conhecido como Pedra da Lua. Vocês estão vendo que ela é bem gordinha, pessoal. Olha que planta gordinha, maravilhosa. Plantas com essa característica aqui, ó, como por exemplo, o Pachyphyton ovífero, o Sedum crage, essas plantas que são muito gordinhas, mas muito gordinha mesmo. O que acontece? Elas retêm muita água dentro da folha, por isso que elas são bem gordinhas assim. Então, pelo fato delas reterem muita água dentro da folha, se você rega um pouquinho a mais, né, o substrato não está tão drenável assim, na minha opinião, elas têm uma chance maior de pegar fungo ou melar, ou apodrecer a folha. Porque tem muita água dentro da folha dela. Então, como ela armazena muita água dentro da folha, você deve regar ela com menos frequência ou o substrato tem que estar muito drenável para essa água escorrer e secar rápido. Faz sentido para vocês? Agora olha esse exemplo aqui, ó. Essa daqui é uma Echeveria runione e olha só quantas folhas ela tem e veja como a folha dela é um pouco mais fina. Geralmente esse tipo de planta aqui, se você não rega com uma frequência certa, vamos dizer assim, ela seca muito as folhas de baixo.
Então o que acontece? Você compra uma planta grandona, né? A mais famosa é a glauca, que acontece isso. Ela é grandona assim, bonita. Aí você leva para casa. Você esquece de regar, começa a secar as folhas, aí você começa a tirar. Aí você tira. Quando vê, tá uma rosetinha assim, a planta começa a diminuir, você não entende por quê. Pode ser falta de vitamina, mas em geral é falta de água. Então assim, plantas de folha fina é um indício, novamente, não é uma regra, que elas precisam de um pouquinho mais de água do que as plantas mais gordinhas, tá? Então, preste atenção nisso, ó, tem essa calha argente aqui, apesar de ela ter a folha meio gordinha, mas ainda é considerada fina. Estão vendo quanta folha seca tem aqui no meio? Ó? Então, uma bobeada que se dá na rega, a planta já começa a perder folha e começa a diminuir. Então, eu vou me guiando por isso. Olha esse Cedonus Walmeriano aqui, na nossa concha, que faz um grande sucesso aqui na nossa loja. Essa planta aqui, ela sofre com os dois problemas que nós estamos tratando nesse vídeo. Problemas, assim, né? Com essas duas informações. Então, ela é uma planta que, se você não fizer uma certa adaptação, ela está bem adaptada aqui no solzão pleno há muito tempo já. Se você não fizer uma adaptação, ela queima com facilidade. E se você regar muito, ela tem uma chance de melar. Então, assim, as folhinhas dela começam a apodrecer. Porque quando ela é menorzinha, o vaso está bem cheio, se ficar água parada ali no meio dela e fazer muito calor, ela tende a melar. Certo? Registrou essa informação? Porém, se você regar pouco, ela começa a secar e ficar com esse caule exposto aqui, ó. Porque o ideal não é que ela fique com esse caule exposto. O ideal é que ela fique cheia desse jeito que tá aqui. E não assim, tá vendo? Isso você só vai conseguir deixar ela cheia assim, sem esse caule exposto, com vitaminas e com uma frequência boa de rega. Então essa daqui, como ela tá no sol pleno, né, ela já tá adaptada, eu rego muito ela, pessoal, mas muito mesmo. Então, tipo assim, choveu hoje, passou 2 dias, não choveu, eu já faço uma rega nela, tá? Porque ela já tá adaptada assim. Essa questão de melar por excesso de água, é só se estiver num ambiente que não tem tanta ventilação, então fique esperto com isso, tá? Então fica mais um exemplo para vocês. Suculentas pequenininhas, rasteiras, elas gostam de bastante água assim, porque elas têm bastante folhinhas fininhas, se você não regar ela seca. Só que fique esperto com essa questão dela melar. Se ficar muita água empoçadinha ali, ela corre um riscozinho de melar. Então, tá vendo? É meio complicado, pessoal. Tem planta assim que o pessoal desiste, tipo a Orostax, aquele Cedon Ouro, ele mela com muita facilidade ou seca, então é um pouco complicado. Mas quando você acerta, vai que vai. Só que como vocês podem ver, gente, eu tô aqui numa loja de suculentas. Então, ó, tem tudo isso ao mesmo tempo. Então tem planta de meia sombra, planta de mais sol, planta de que gosta de menos água, um pouco mais de água. Então como que eu faço para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Porque vocês não acham, né, que eu fico olhando planta por planta, essa daqui precisa de rega, essa daqui não precisa de rega. Essa aqui tá assim, essa aqui tá assado. Não, a gente trata todas aqui igual, vamos dizer assim. A terra está seca, a gente rega. Luminosidade. Tantas plantas que gostam de sol quanto as meias sombras, elas estão no mesmo ambiente, pode ver, ó. Só que ambiente que é esse? É dentro da nossa estufa, que tem o plástico difusor lá em cima e o sombrite de 50% na lateral. Então, para resolver todos esses problemas que a gente está falando, a estufa é a coisa perfeita para você, tá? Porque se a planta vier estiolada, se a planta vier de um garden, se a planta for de meia sombra, se a planta for de sol, você consegue cultivá-la na estufa com praticamente, não vou falar 100%, mas 95% de chance de sucesso. Porque ela não vai queimar, ela não vai estiolar, e questão de rega você consegue controlar porque não vai vir chuva em cima dela. É você que vai controlar a rega. Então, a estufa, pessoal, eu sei que não é todo mundo que pode, não tem espaço e tudo mais. Mas se um dia você tiver um dinheiro, tiver um espaço, uma oportunidade, faça esse investimento. Porque assim, você vai economizar muito em questão de perca de planta, tá? Menos praga, enfim, tudo se resolve quando você tem uma estufa. Assim, seus problemas caem drasticamente. Mas isso não quer dizer que o cultivo no sol pleno também não dê certo, porque como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo, né, eu cultivo muitas plantas, inclusive todas que estão aqui no sol pleno são plantas de coleção pessoal, tá? Então a minha coleção eu deixo no sol pleno. Só que aquele negócio, é mais manutenção, é mais chance de queimar, a chance de pegar fungos é maior, de pegar cochonilhas é maior, porque elas estão expostas, vamos dizer assim. Então você tem que ter mais atenção. Mas ambos os jeitos funcionam. Eu sei que foi bastante informação, mas assim, essa é a maneira que nós conseguimos identificar aqui. Existe uma maneira mais técnica que eu poderia passar isso para vocês, mas assim, dessa maneira simples,
Mesmo quem está começando, quem já cultiva há algum tempo, vai conseguir entender, vocês concordam? Uma outra coisa que eu não falei no vídeo, que é muito importante também, é que tem suculentas que são de sol, mas elas são de lugares frios. Vou dar um exemplo para vocês. A família dos eônios. São suculentas muito bonitas, muito coloridas, que gostam de bastante sol. Porém, se o sol estiver muito forte, igual eu moro aqui em Piracicaba, aqui tem dia que faz 40 graus. Para essas plantas aí no verão, elas sofrem demais, ela tem a folha fina. O habitat natural dela não é tão quente assim, apesar de ela necessitar de sol. Então o que acontece? A estufa ajuda muito nessa parte. Os sempervivos também sofrem com isso, então você tem que ir se adaptando no cultivo, tá? Então essa é uma coisa muito legal de você observar. Percas acontecem, infelizmente, mas com essas informações espero que vocês consigam, né, administrar melhor aí, principalmente quem está começando. Beleza? Então, ó, como foi muita informação, se você não quer perder informações como essa, ou quer ver informações novas, se inscreva aí no nosso canal, né? Não custa nada, de graça, então se inscreva aí, ativa o sininho, todas aquelas coisas de YouTube. Se você não deixou o seu joinha e chegou até aqui, você está cometendo um pecado, gente. Tô brincando, pessoal, mas ó, deixa o seu like aí, porque isso é muito bom, né? É o seu patrocínio aqui pro nosso trabalho. Se você quiser comprar suculenta, o link do nosso site está aqui na descrição, tudo que você precisa está aí na descrição. Até o próximo vídeo, Deus abençoe nossas vidas e valeu, meus amigos!